Se você conhece bem o Antigo Testamento, está ciente de que, segundo a Antiga Aliança, a lei refere-se aos 5 primeiros livros da Bíblia, coletivamente chamados Pentateuco. Pode também se referir aos 10 Mandamentos. A lei do Antigo Testamento fundamentava-se em regras e regulamentos. Os indivíduos, segundo a Antiga Aliança, eram homens carnais. Não tinham nascido de novo, porque Deus ainda não havia sido feito carne em Jesus e nem entregado sua vida como resgate pelos nossos pecados. O Senhor ainda não havia inaugurado a nova aliança mediante seu próprio sangue. Por isso, era necessário tratar as pessoas sujeitas à antiga aliança mediante as regras específicas. Não poderiam ser guiadas pelo seu coração ou espírito, porque não tinham renascido. E segundo a antiga aliança, se alguém transgredia a lei em qualquer aspecto, era considerado culpado de violar a lei inteira. Conforme a nova aliança, porém, somos novas criaturas, renascidas. 2 Coríntios 5,17. Porque nosso espírito foi recriado, e o Altíssimo escreveu sua lei em nosso interior. Não estamos, portanto, sujeitos aos regulamentos humanos que visam a controlar os impulsos do homem carnal. Na nova aliança, o Salvador deu-nos outro mandamento, porque somos novas criaturas e devemos ser guiados pelo nosso espírito recriado. Mediante o renascimento, nosso espírito foi recriado pelo Pai. 2 Coríntios 5,17, Efésios 4,24. Por isso, podemos ser guiados por Ele, por intermédio do nosso espírito, pois é ali que habita o amor de Deus. João 13, 34, 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Segundo a nova aliança, a lei do amor é um mandamento, e não mera sugestão que o Criador nos deu. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. João 13, 34. Cristo não nos deu uma sugestão ou uma ideia, mas um mandamento. Sabemos que, no Antigo Testamento, havia estatutos que eram os mandamentos, os quais deviam ser guardados pelo povo, a fim de que cumprissem sua parte na aliança. A lei do Antigo Testamento incluía, por exemplo, os 10 mandamentos. Êxodo 20, 1 a 17. A nova aliança, no entanto, ensina um mandamento básico que, se cumprido, mesmo indiretamente, faz todas as demais ordenanças da lei antiga serem cumpridas. Portanto, obedecer à lei do amor proposta por Jesus resume a obediência a todos os preceitos do Antigo Testamento. A lei do amor resume os 10 mandamentos. O novo mandamento do amor resume os 10 mandamentos, porque a nova aliança cumpre a antiga. Quando Cristo cumpriu o que estava na antiga aliança, estabeleceu uma nova aliança no seu sangue. Hebreus 12, 24. A epístola aos Hebreus nos conta que esta é melhor, pois foi estabelecida em promessa mais excelente. Hebreus 8:6. Perceba, não se pode viver de acordo com o antigo concerto, porque aquela aliança era para homens que ainda não tinham experimentado o novo nascimento. Além disso, ela foi resumida em uma nova aliança, bem melhor. Os cristãos têm de obedecer a ela e conhecer a orientação do Senhor para viverem como criaturas nascidas de novo, homens espirituais, recriados
pelo Pai. 2 Coríntios 5,17. As epístolas são as cartas escritas à igreja. Se, portanto, alguém quiser descobrir a vontade de Deus, deverá ler aqueles livros na Bíblia, os quais foram escritos diretamente para falar com você. Segundo a nova aliança, qual foi a lei que Jesus nos deu? Ela está contida em um só mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. João 13:34. Ora, quando citamos esse versículo, imediatamente as pessoas perguntam: você quer dizer que não precisamos guardar os 10 mandamentos? Isso acontece porque alguns evangélicos receberam tanta lavagem cerebral que não reparam na descrição da Bíblia sobre o novo mandamento do amor. Pois bem, para aqueles que estão em Cristo, já não há necessidade de obedecer a cada um dos 10 mandamentos diretamente, porque, se andarmos no novo mandamento do amor, já estaremos cumprindo todos os preceitos do Antigo Testamento. Esse fato é esclarecido na Epístola aos Romanos, na qual Paulo expressou a questão da seguinte forma: quem ama aos outros cumpriu a lei. Romanos 13:8. Romanos 13:8-10. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Nesse texto, a Escritura declara que, se amarmos uns aos outros, teremos cumprido a lei do Antigo Testamento com todas as suas ordenanças, seus estatutos e mandamentos. Se você andar em amor, cumprirá todos os outros mandamentos. A Bíblia diz: por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. 2 Coríntios 13:1. Quero mostrar-lhe 3 testemunhas do Novo Testamento que comprovam o cumprimento dos 10 mandamentos por meio do exercício da lei do amor. Lemos em Hebreus que a nova aliança pode ser escrita em nosso coração. Hebreus 8:7-13. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois, para com suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer.
Esse trecho bíblico declara que Deus nos daria um novo mandamento, o qual Ele escreveria em nosso coração, conforme a palavra. Esse novo mandamento do amor cumpriria a primeira aliança com seus mandamentos e a deixaria antiquada. Em outras palavras, a antiga aliança seria, de certa forma, substituída pela nova. Passemos agora a analisar o que Jesus disse acerca do novo mandamento do amor. Aqui temos outro testemunho bíblico, segundo o qual, na nova aliança, o mandamento do amor está escrito em nosso coração e nossa mente. Assim, toma o lugar dos 10 mandamentos da antiga aliança. Hebreus 10, 7 a 10, 14 a 17. Então eu, Jesus, disse: Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que oferecem segundo a lei. Então acrescentou: Eis que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo testamento. Nessa vontade é que temos sido qualificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente os escreverei. Acrescenta: Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Na antiga aliança temos mandamento, ou seja, um vocábulo no plural. Entretanto, na nova aliança, a palavra mandamento está no singular, porque há uma ordenança, a lei do amor, que deve está escrita em nosso espírito, o coração criado de novo. Lembre-se de que o texto de Hebreus 8:10 registra: Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Se a lei do amor pode ser escrita em nós, é possível viver segundo essa luz sem quebrar um dos 10 mandamentos sequer. Foi justamente para refrear o pecado que eles foram ordenados. Portanto, se a pessoa procura andar em amor, ela não desobedecerá aos mandamentos de Deus. Quem viver em amor não mentirá a respeito de algo, nem furtará alguém. Não, aquele que vive com os outros nesse sentimento não vai matar alguém, nem fazer mal algum ao seu próximo. Por isso, quando o indivíduo andar nessa condição, não precisará tentar obedecer a todas as leis e regras do Antigo Testamento. Tudo quanto ele precisará fazer é permanecer no novo mandamento que o Mestre nos deu, a lei do amor. O Novo Testamento também a chama de lei régia, porque se fundamenta em Deus. Tiago 2, 8, 9. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se todavia
fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo erguidos pela lei como transgressores. Segundo a Bíblia, qual é a lei régia? Ela está bem definida no versículo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa lei é, pois, motivada pelo amor do tipo de Deus. A quem estiver andando de acordo com essa conduta, não será preciso escrever uma ordem assim: não minta a respeito de fulano, nem roube dele. Quando se obedece à lei do amor, segundo a nova aliança, não há o desejo de furtar ou mentir, porque o sentimento fraterno da parte de Deus habita no coração ou espírito renascido. Às vezes explico assim: o amor do Altíssimo habita em mim, e não preciso me preocupar pensando que vou querer furtar ou mentir. Realmente, estou furtando tanto quanto quero, contando todas as mentiras quanto quero. Se o querer já não existe, esses atos não farão parte do meu viver. Isso me faz relembrar uma história que D.L. Moody contou. Uma moça foi conversar com ele e confessou-lhe: quero tornar-me cristã, mas gosto demais dos bailes. Tentei parar de dançar a fim de ser evangélica, porém não consigo. Ela estava se referindo à dança mundana, evidentemente. Moody respondeu: minha jovem, é só entregar seu coração a Jesus e poderá frequentar todos os bailes que quiser. Pois bem, assim se convenceu, de modo que confessou Cristo como Salvador e nasceu de novo. Alguns dias mais tarde, segundo o que o Sr. Moody contou, encontrou-se com essa jovem andando pela calçada. Ela sorriu e disse: Sr. Moody, agora entendi tudo. Acabou o meu querer. É verdade que tropeçamos na carne de vez em quando, pois esta ainda não foi redimida. Também é verdade que deixamos nossa mente enganar-nos, se não fazemos esforço para renová-la. Entretanto, se você realmente nasceu de novo, o desejo de pecar já desapareceu. Às vezes, até pode vacilar na carne, porém, a compulsão pelo pecado não existe mais em seu espírito. Outro fato interessante quanto ao amor que provém do Pai é que ele permanece no coração do cristão, não na sua mente ou no corpo. Por que isso acontece dessa forma? Porque aquela é a única parte do ser humano que foi recriada. Volte ao Antigo Testamento e veja algo que Ezequiel profetizou a respeito do assunto, segundo a nova aliança. Ezequiel 11:19. E lhe darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Atente para o fato de que foi profetizada, durante a antiga aliança, a vinda do dia em que o Criador tiraria nosso velho coração de pedra e colocaria no lugar um outro, renovado e cheio de amor. Ezequiel 36, 25-28. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós
me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Esses versículos antevêm claramente uma bênção que está para ser dada aos judeus. Versos 28. O Altíssimo prometeu que eles habitariam a terra que era dos seus pais. Os judeus seriam o seu povo e ele seria o seu Deus. O texto bíblico, no entanto, também se aplica à Igreja do Senhor Jesus Cristo, ao antever a nova aliança e a consequente transformação do interior do homem no novo nascimento. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jeremias também profetizou com relação à nova aliança futura e à transformação que seria realizada no coração do homem mediante o novo nascimento. Jeremias 31, 33 a 35. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhe imprimirei as minhas leis. Também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoareis as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixa a lua, e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Esses versículos das Escrituras referem-se à Igreja, o corpo de Cristo. Como sabemos que se aplica à Igreja? Porque o escritor da Epístola aos Hebreus fez essa referência. Hebreus 8:10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nesse versículo, o escritor da carta aos Hebreus cita Jeremias 31, 34, 33. No Antigo Testamento, o profeta prevê tempos em que Deus faria uma nova aliança, segundo o qual o coração humano seria transformado. De acordo com o novo concerto, é o coração, ou o espírito do homem, que é mudado. Observe que o Altíssimo também disse: na sua mente imprimirei as minhas leis. São as leis do Senhor em nossa mente que renovam ou transformam o nosso modo de pensar. Na versão do Novo Testamento de Warren, diz: pondo as minhas leis na sua mente, também as escreverei nos seus corações. O Pai Celestial espera que façamos algo com a nossa mente. Devemos renová-la com sua palavra, a fim de que ela esteja de acordo com o Espírito Santo que habita em nós. Uma vez renovados, nosso espírito e nossa mente estarão em harmonia com as Sagradas Escrituras. O ser humano pode ser transformado segundo a nova aliança, pela qual podemos receber um novo coração. E de acordo com ela, o próprio Senhor escreverá em nosso espírito o novo mandamento, ou a lei do amor. Romanos 5:5. O amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus está marcado em nosso coração. Veja bem, na antiga aliança,
o Altíssimo escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Êxodo 24:12 e 31:18. Podemos considerar que quando a Bíblia fala a respeito do dedo de Deus, trata-se de uma referência ao Espírito Santo. No Antigo Testamento, o coração das pessoas ainda não podiam nascer de novo. Sem ser renovado, era como de pedra. Por isso, o amor de Deus não podia ser produzido pelo Espírito Santo. Por intermédio do nosso Salvador, no entanto, cada coração endurecido foi refeito no novo nascimento e transformado em coração de carne. Os novos mandamentos de amor, gerados pela nova aliança, não foram escritos em tábuas de pedra. Pelo dedo de Deus, o Espírito Santo escreveu um só mandamento em nosso interior transformado. Ele ensinou que devíamos amar uns aos outros, porque esse único preceito cumpre todos os demais do Antigo Testamento. A lei não podia aperfeiçoar os seres humanos nos tempos da Antiga Aliança. O sangue de novilhos e cabritos só podiam encobrir os pecados dos israelitas, os quais não tinham nascido de novo. Jesus, porém, possuía um ministério superior ao de Moisés, a quem o Pai deu a lei, porque Cristo inaugurou uma nova aliança com seu próprio sangue. O novo concerto, mediante o Cordeiro Santo, é ainda mais excelente, pois foi estabelecido em melhores promessas e teve o alto preço do sacrifício do Senhor. O sangue de Jesus possibilita-nos ter um novo nascimento, não somente pela expiação dos nossos pecados, mas também porque eles foram perdoados. Só depois desse processo é que Deus pôde escrever a lei do amor em nosso coração. Qual a forma de afeto que foi derramado em nossa vida? É aquele do modo natural e humano? Não. É o tipo de amor que é o próprio Deus, porque Ele é amor. Os cristãos podem ser orientados pelo coração. Há um motivo por que os cristãos podem ser orientados pela sua voz interior. No novo nascimento, o Espírito é a parte humana que foi recriada pelo Espírito Santo. A palavra nos diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. A Bíblia diz que devemos ser dirigidos interiormente pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. Romanos 8,14. João 14,16, 23. Todos os cristãos precisam aprender a ouvir seu coração ou espírito recriado, porque é ali que o mandamento do amor está escrito. O Pai Celestial disse: escreverei a minha lei nos seus corações. O amor de Deus está em nosso interior. É por isso que podemos ter em nós a orientação do Espírito Santo, porque fomos transformados em novas criaturas. O Senhor não disse que o seu amor seria derramado em nossa mente. Muitas pessoas passam por problemas porque querem seguir a opinião própria, seus pensamentos carnais e regenerados, e tudo dá errado. Muitas vezes, o raciocínio dos cristãos está cheio de pensamentos carnais, porque esses indivíduos nunca se deram ao trabalho de renovar sua mente. Frequentemente, o espírito ou o coração de uma pessoa sofrem por causa do seu intelecto. É por isso que precisamos estudar atentamente a palavra de Deus e assim renovarmos nosso entendimento. Não podemos ser orientados pela natureza humana, pois ela não foi redimida e poderá causar-nos problemas. Nossa carne irregenerada não foi santificada nem salva e não é um guia seguro. Por isso, a Bíblia nos manda mantê-la em sujeição ao nosso espírito renascido, criado de novo, pois ele, sim, foi redimido. Realmente, se ouvíssemos bem o coração,
saberíamos o que fazer em cada situação. Eclesiastes 8:5. Mas, muitas vezes, em vez de buscarmos renovar nossa mente com a palavra de Deus, nós a sobrecarregamos com as doutrinas das denominações. Quando alguém age assim, a fé cristã fica prejudicada. Por quê? Porque a fé não tem origem na mente, mas vem de Deus e pode estar no espírito do homem, onde habita o amor do Eterno. Como, pois, esse sentimento tão especial pode ser exercitado até sua medida mais plena? Ao aceitar o domínio do amor do Pai, sua fé poderá crescer e atingir seu completo potencial. Andar segundo o amor de Deus é uma das questões mais importantes a ser avaliada para saber como colocar em operação sua fé. Algumas pessoas costumam preocupar-se com a qualidade de sua fé, e isso é bom até certo ponto. Entretanto, talvez não haja algo de errado com ela, a não ser que, possivelmente, não esteja sendo colocada corretamente em ação. A fé não funcionará se houver algum problema com sua prática cristã do amor. O problema com alguns cristãos é que procuram colocar a afeição humana natural no lugar do amor divino, mas não são a mesma coisa. E assim, a fé não funciona e eles não sabem por quê. A verdade é que não se pode ensinar bem a respeito da fé divina sem falar acerca do amor do Altíssimo, pois a fé opera somente por meio desse sentimento. Não falta quem queira ouvir falar sobre fé, mas sem interesse em aprender a agir conforme o amor de Deus. Na verdade, justamente por falharem nessa questão, alguns ficam impedidos de colocar a fé em prática. O amor e o poder da fé. Quero dar-lhe uma ilustração. Você pode ter uma orquestra com instrumentos musicais e um sistema de som, mas se não tiver eletricidade, o efeito sonoro não será amplificado e não surtirá efeito. Assim acontece também com a fé e a confissão. Elas têm seu devido lugar, mas não funcionarão sem o poder do amor de Deus fluindo por meio delas. Às vezes, conto a história da mulher que foi falar comigo depois de uma convenção há vários anos. Ela disse: "Irmão Reagan, quero que me prometa algo." "De que se trata então?" "Não prometerei até você me revelar o que é", ressaltei. Assim ela afinou a voz e começou uma choradeira. Não estou zombando dela, estou simplesmente narrando os fatos. Ela relatou: "Sou viúva, tenho um filho de 15 anos que não foi criado na igreja, porque só faz 3 anos que me tornei cristã. O menino é mesmo muito desobediente e não consigo controlá-lo. Ele costuma ficar fora de casa até 3 a 4 horas da madrugada. Fico deitada na cama, esperando o telefone tocar e as autoridades avisarem que ele foi preso com drogas e outras coisas. Quero que o irmão prometa interceder por ele todos os dias." Disse para ela: "Isso é impossível. Não vou fazer uma promessa assim, porque é provável que não me lembre de interceder por ele todos os dias." "Pois bem, então faça isso quando lembrar." Ela insistiu. Pedi-lhe que prestasse atenção e avisei: "Não vou orar por ele." Ela olhou para mim assustada. "Como? Não vai?" perguntou. "Não farei uma única oração em favor dele", respondi. "Por quê?" Expliquei. "O fato de eu interceder por ele não surtirei efeito enquanto a senhora continuar comportando-se do mesmo jeito." Ela indagou: "O que o irmão quer dizer com isso?" Retruquei: "Enquanto insistir em condenar o rapaz,
Minhas orações não farão diferença. Imagino que tem implicado com ele o tempo todo, querendo forçá-lo a engolir religião e aceitar Jesus contra a vontade dele. Como sabe que procedo desse modo? Vejo isso pela maneira como o rapaz ficou, declarei. Você tornou a convenção um assunto desagradável para ele. Agora prometa-me uma coisa. De hoje em diante, não lhe fale a respeito de religião e pare de implicar com ele o tempo todo. Continuei. Nem insista com ele para ir à igreja. Evite falar-lhe sobre os cultos, a Bíblia ou temas semelhantes. Tudo de que a senhora precisa é tratá-lo com amor. Sugeri em seguida, quando ele estiver fora, à noite, não fique deitada, cheia de preocupação, mas diga, Senhor, cerca o meu filho com fé e amor. Entenda, o ato de crer não funciona sem o amor. Aquela mulher havia arruinado a própria fé, porque não sabia tratar o filho com afeto verdadeiro. Só falava dele de modo negativo e nada ressaltava de positivo para demonstrar o amor do tipo de Deus. Aconselhei-a, diga-lhe que irá cercá-lo com fé e amor. Não demonstre crer que ele será preso, mas que servirá ao Senhor. Ela me respondeu, mas não sei bem se creio nisso. Passe a acreditar nisso. É só começar a falar dessa forma. Em seguida, durma e se esqueça do assunto. Não provoque mais seu filho. Ensinei. Pois bem, vou tentar. Ela prometeu. Só tentar não funciona. Adverti. Só dá certo para quem põe em prática. Tudo bem, farei assim. Mas o irmão intercederá por ele. Não, respondi. Não orarei por ele. Quem vai fazer isso é a senhora. O problema dela era que não tinha acrescentado qualquer ação à fé. A maneira errônea de seu modo de pensar e falar tinha prejudicado sua forma de crer em Deus. Só a ação do amor pode motivar e dar poder à fé. Quase 2 anos mais tarde, voltei àquela mesma região para pregar durante uma convenção. Uma mulher foi falar comigo depois do culto e perguntou, lembra-se de mim? Respondi, não, minha senhora, porque vejo sempre muita gente. Pois bem, faz algum tempo que você veio a essa igreja e pedi-lhe que orasse todos os dias pelo meu filho. Ah, sim, lembro-me, mas não a reconheci. Está bem diferente. O fato é que parecia muito mais jovem e bonita. Ela me contou. Então, fui para casa e fiz exatamente como o irmão orientou. Foi mesmo muito difícil para mim, mas consegui. E sabe de uma coisa? O quê? Perguntei. Há uns 6 meses, meu filho voltou às 4 horas da madrugada, depois de ter ficado fora o sábado à noite. Pois bem, levantei-me normalmente de manhã e comecei a preparar o café, pois pretendia ir à escola dominical em minha igreja. Meu filho levantou-se, tomou o café da manhã comigo e disse, mãe, acho que irei com você à igreja hoje. Fiquei muito emocionada, mas procurei não demonstrar isso. Disse-lhe que havia chegado tarde e precisava descansar, porque no dia seguinte teria de ir à escola. Mãe, quero mesmo ir com você, o rapaz afirmou. Ela contou ainda. Fingi não fazer muita questão de meu filho ir comigo à igreja, mas ele me acompanhou. No sábado seguinte, à noite, aconteceu a mesma coisa. Ele chegou às 4 horas da madrugada. Ao amanhecer, tomou café comigo e declarou, mãe, acho que vou outra vez com você à escola dominical. Falei-lhe novamente que precisava descansar, já que teria de ir ao colégio. Não, retruncou, quero ir. E ele foi comigo.
Naquele mesmo domingo, meu filho participou também do culto da noite. Depois que o pastor fez o apelo, ele foi à frente e recebeu a salvação. Ela acrescentou: sabe, antes de confessar Jesus como Senhor, ele parecia servir ao diabo. Mas depois de nascer de novo, está totalmente entregue a Deus. Creio que ele será um pregador. Estou muito feliz por ter um filho novinho em folha. Também estou contente por você ter me ensinado a lidar com ele. Então ela me agradeceu e foi embora. Antes de sair, porém, acrescentou: sabe de uma coisa? Não somente tenho um novo filho, como também ele tem uma nova mãe. Posso dizer-lhe que não me preocupo mais com ele. Aprendi a orar com fé e a cercá-lo de amor. Às vezes, quase preciso me dar um beliscão para ver se estou sonhando. E tenho vontade de perguntar: esta sou eu? Porque agora penso de modo muito diferente. Andar em amor faz muita diferença. Quando a pessoa o faz de forma sincera, a fé funcionará. Há aqueles que pensam estarem cheios de fé em Deus, sem perceberem que sua forma de crer está sendo prejudicada pela falta de amor. Um modo de impedir os filhos de andarem com o Senhor é criá-los em um lar onde não existe amor. Os filhos têm o direito de serem criados em uma atmosfera na qual o amor do tipo de Deus reine. Precisam ver os pais demonstrarem a fé na prática, bem como o afeto, o qual deve ser colocado em ação. Só assim os jovens poderão enfrentar e vencer a vida lá fora. Minha esposa e eu mantivemos uma atmosfera assim em nosso lar. Foi por isso que nunca tivemos problemas com nossos filhos. Eles viveram bem o seu tempo de infância. Agiam de acordo com a idade que tinham. No entanto, sempre acreditávamos no melhor para nossos filhos e só comentávamos coisas boas em nossas conversas. Se os pais enxergam sempre o pior em seus filhos e não se cansam de falar coisas negativas a respeito deles, só poderá mesmo acontecer o pior. As crianças poderão errar em alguma coisa pelo fato de ainda não serem adultas. Quando, porém, enxergarmos o que há de melhor nelas e expressarmos-lhes nosso afeto, elas revelarão suas qualidades. O amor que provém do Altíssimo produzirá os melhores resultados. O amor do tipo de Deus cumpre a lei. Examinemos um texto bíblico da Epístola aos Gálatas. Paulo escreveu aos cristãos da Galácia, mas essa carta não foi escrita a uma só igreja. Ela deveria ser lida pelas igrejas em todas as partes daquela região, porque se aplica a todos os cristãos. Gálatas 5, versos 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse texto bíblico declara que toda a lei pode ser cumprida em uma só palavra: amor. Obedecemos a todos os mandamentos quando amamos nosso próximo como a nós mesmos. Quando alguém pratica o amor do tipo de Deus, não precisa ficar preocupado, pensando que não obedeceu a alguma parte da lei. Ao vivermos a lei do amor, cumpriremos todos os preceitos da antiga aliança. Há ocasiões em que são levantadas fortes discussões quanto a seguirmos ou não os 10 mandamentos. Contudo, na realidade, a questão é muito simples. A lei do amor inclui os 10 mandamentos. Algumas pessoas ficam confusas com a simplicidade daquilo que a Bíblia declara
e não percebem a verdade contida na palavra. Servos de Deus são filhos do amor. Note algo que João nos disse em sua primeira epístola. Ele nos ensina a respeito do amor que vem de Deus, os filhos do Pai Celestial. A nova criação renascida devem ter essa maneira de viver. 1 João 3, 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Não seremos filhos de Deus somente quando chegarmos ao céu, no doce porvir. Se nascemos de novo, temos essa garantia a partir de agora. E nessa condição, podemos ser também filhos do amor, pois Ele é amor e somos feitos à sua imagem. Quando renascemos, esse sentimento divino é transmitido ao nosso espírito. Os cristãos devem deixar a vida e o amor do tipo de Deus dominarem seu ser. Nós mesmos, porém, temos de fazer algo a respeito da nossa mente e do nosso corpo, caso o amor do Todo-Poderoso não esteja em nós. Porque, a não ser que dominemos nossa natureza carnal, seremos impedidos de exercer o amor. A mente sem renovação e a carne irregenerada procurarão dominar o que somos em nossa espiritualidade. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos cuidar da renovação da nossa mente por meio do amor de Deus. A Igreja de Cristo não tem melhorado sua compreensão nesse aspecto como deveria. A Bíblia, no entanto, tem muita coisa para dizer a respeito de transformá-la. Precisaremos renovar nosso entendimento se vamos andar em amor com o nosso próximo. O problema é que, muitas vezes, em vez de aceitarmos nossa responsabilidade como cristãos, esperamos que o Altíssimo faça tudo para melhorar nosso crescimento espiritual. Queremos que Ele providencie mais daquilo que já nos deu. Entretanto, cabe a nós cultivarmos o amor em nosso interior para que cresça. Quanto a esse assunto, muitos cristãos são como o homem que, conforme a narrativa bíblica, recebeu um só talento. Ele o embrulhou em um lenço e o escondeu. Assim tem feito aqueles que, em vez de exercer e aperfeiçoar o amor de Deus, o qual foi colocado no coração deles, o negam. Precisamos descobrir o que a Bíblia declara a respeito do amor e, além disso, renovar nossa mente segundo o ensino das Escrituras. Daí, devemos praticar e aprimorar o que o Pai já nos deu. Temos de absorver a palavra a ponto de ficarmos repletos do amor. Assim, espalhar essa compaixão será a primeira ideia a pôr em prática, mesmo que alguém nos tenha feito algum mal. Ao exercer o amor do tipo de Deus, devemos sempre refletir como afetará o meu próximo aquilo que pretendo fazer ou dizer. O Pai Celestial requer de nós o andar em amor até com as pessoas que não nos tratam da mesma forma. Teremos sempre muitas oportunidades para praticar o amor do Altíssimo, mesmo para com aqueles que nos demonstram indiferença ou rancor.
Tive muitas oportunidades assim em meu ministério. Em certa ocasião, por exemplo, o Senhor falou enfaticamente ao meu coração, mandando-me pastorear certa igreja. A congregação me queria como pastor, porém o ministro de Deus que estava de saída desejava que seu primo pastoreasse aquela igreja, e assim começou a fazer política para ele ser eleito e não eu. O amor fraternal nunca dividiu uma igreja. Eu poderia ter levado pelo menos metade dos membros dali e começado outra congregação, porque boa parte do grupo dos irmãos desejava que eu fosse o novo pastor. Mas não quis causar dificuldades, pois nesse caso não conseguiria mais andar em amor. Fico perplexo com alguns cristãos que, embora tenham nascido de novo e sejam cheios do Espírito, ainda conseguem ser ladrões de ovelhas, furtam e dividem a congregação de outro pastor, e isso nem lhe causa dor na consciência. Além disso, ao tentarem justificar, põem a culpa no Altíssimo. O Senhor me levou a fazer isso. O Todo-Poderoso, porém, não faria isso. O texto da palavra é claro. O amor não pratica o mal contra o próximo. Eu, então, poderia ter dividido aquele ministério e começado uma nova igreja com metade da congregação daquele pastor que estava de saída, mas preferi ouvir meu lado espiritual em vez de dar lugar à minha carne. Prestei atenção ao amor do Senhor dentro de mim e o Espírito Santo ordenou-me: dirija-se a outro lugar e não divida essa igreja. Por isso, mesmo sabendo que o Senhor tinha me chamado anteriormente a pastorear aquela congregação, tirei meu nome da lista de candidatos ao cargo e fui para outra cidade. Mais tarde clamei: Senhor, o que vai acontecer agora? O que será daqueles irmãos? O Pai Celeste respondeu-me então: eles sofrerão por não estarem de acordo com minha perfeita vontade. Prestaram atenção às indicações equivocadas e escolheram o pastor errado. No entanto, zelarei por sua vida com cuidado, porque agiu com amor. Louvado seja o nome do Senhor, pois ele cuidou de mim de modo glorioso. E então, antes do final de mais um ano, fui nomeado pastor daquela igreja sem fazer qualquer esforço para conseguir isso. O soberano preparou tudo. Alguns cristãos têm o seguinte problema: quando Deus lhes fala, estão dispostos a pisar nos outros para fazer acontecer o que ele lhes prometeu. Entretanto, ao agirem sem amor, o Pai já não poderá abençoá-los, porque ficaram sem condições de receber suas dádivas. É claro que podemos ser muito abençoados. Contudo, o Altíssimo não poderá abençoar-nos enquanto não andarmos conforme o seu plano. O propósito dele é que pratiquemos o amor pelos outros. Não sei sobre você, mas quanto a mim, resolvi há muito tempo que agirei sempre desse modo, sem levar em conta a forma como serei tratado pelos demais. No ministério, há muitas oportunidades para optar por operar de modo fraterno e não segundo o ego. Por exemplo, todas as igrejas pentecostais que já pastoreei precisavam ser dirigidas em amor, pois tinham a reputação de terem membros com graves dificuldades no relacionamento interpessoal. Em todas as situações, porém, o Senhor ensinou-me a solucionar muito dos problemas daquelas congregações. Tudo simplesmente por meio do amor e do ensino desse assunto às pessoas. O Pai Celeste orientou-me a amar as ovelhas em vez de fustigá-las. Uma igreja em especial tinha vários problemas. A congregação já tinha 23 anos de existência e eu estava com apenas 21 ao aceitar o pastoreado. Durante esses 23 anos, muitas famílias haviam crescido
e os filhos adultos casavam-se com membros de outras famílias da igreja. Por isso, havia muitas pessoas que eram parentes por casamento e sempre tinham rixas por causa dos sogros e sogras. Para liderar aquela igreja, tive de aprender a crucificar minha carne e manter meu corpo em sujeição. Havia certos domingos de manhã em que eu precisava me controlar com muito esforço. Às vezes, sentia vontade de pregar um sermão que esfolasse todos eles e ainda lhes pendurasse o couro na parede para secar. Queria começar com os diáconos e depois lidar com cada um dos professores da escola dominical. Depois, pensava em descascar o assunto na congregação inteira. Isso é crucificar a carne e mantê-la em sujeição ao Espírito. Fui obrigado a aprender tal coisa naquela igreja. Em vez, no entanto, de ceder à minha carne e esfolar vivos todos os irmãos, eu simplesmente pregava sobre o amor no primeiro domingo e acerca do céu na semana seguinte. Em lugar de espancar todos com a Bíblia, pregava com base em 1 Coríntios 13, que é o capítulo do amor. Se conseguirmos levar os cristãos a amarem uns aos outros e deixá-los entusiasmados com a esperança eterna do céu, muitas circunstâncias complicadas dos relacionamentos irão endireitar-se por conta própria. No convívio uns com os outros, os indivíduos provocam rixas e problemas, mas o que realmente desejam é subir até o nível de espiritualidade que o Senhor tem preparado para eles. E serão ajudados a alcançar o seu pleno potencial se você lhes contar como são vistos por Deus e não como são controlados pelo diabo. O amor de Deus, que nunca falha, opera em nossa vida e por intermédio de nós. Não fique devendo coisa alguma, exceto o amor. Na última parte de Romanos 13, versículo 8, vimos que o amor cumpre os 10 mandamentos. Passemos agora a examinar a primeira parte desse versículo. Romanos 13, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Há quem tire esse versículo de seu contexto e dê outro significado a ele. Muitas pessoas têm sofrido ao agirem assim. Por exemplo, esse versículo é às vezes empregado no sentido de reprovar as compras a prestações. É certo que não devemos ficar endividados por não pagarmos nossos débitos. Entretanto, esse versículo não significa que estamos impedidos de comprar a prazo. Podemos fazê-lo desde que, é claro, paguemos as prestações. E se alguém não souber usar corretamente seu crédito, correrá o risco de ficar endividado e perder o direito ao crediário. Não é correto ensinar como se fosse uma doutrina, que é proibido comprar no crediário, porque, afinal, pensando bem, fazemos pagamentos de dívidas mensais o tempo todo. Por necessitarmos da eletricidade em casa, não temos a conta para pagar? Também usamos o gás e a água e precisamos quitar os débitos todos os meses. Se alguém mora em casa alugada, está devendo as parcelas mensais. Qual seria a diferença entre pagar o aluguel e quitar a prestação da casa própria? É que se for esse o caso, a pessoa terá sua propriedade no final. Quando se tem bom senso para usar o crediário, nada há de imoral em comprar a prazo. A verdade é que, mesmo quando realizamos esse tipo de compra, não devemos coisa alguma, até que vença a prestação. Ao pagarmos a parcela mensal, não estamos mais em débito algum. Há quem consiga fazer as coisas mais tolas, pensando que está obedecendo às Escrituras, sem realmente prestarem atenção à Bíblia. Entenda, não se pode tirar da parte de um versículo do seu contexto para tentar comprovar alguma coisa. Ao fazer assim, conforme às vezes explico em um tom bem-humorado, alguém poderá comprovar que deve enforcar-se. Certo texto bíblico diz: então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Mateus 27, 5.
Suponha que um leitor lesse esse versículo e passasse a outros isolados, como por exemplo, aquele que diz respeito à parábola do bom samaritano, no qual se lê: vai e procede tu de igual modo. Lucas 10, versículo 37. Ou outro texto que diz: o que pretendes fazer, faze-o depressa. João 13, versículo 27. Ao ajuntar esses versículos que estão fora do contexto, poderíamos declarar que Judas foi enforcar-se e que nós devemos fazer o mesmo sem a mínima demora. Pode parecer engraçado e divertido, porém, não é mais ridículo do que tirar parte dos versos de Romanos capítulo 13, versículo 8, de seu contexto e fazê-lo significar o que não diz. Certa vez, ouvi falar em um ministro que fez exatamente isso. Na cidade onde ele tinha seu ministério, determinada igreja batista cresceu tanto que seu templo e outras instalações ficaram insuficientes. O pastor batista resolveu vender o prédio, mas desejava vendê-lo a um grupo cristão para ainda servir aos cultos evangélicos, já que estava na mesma cidade. O ministro citado quis fazer a compra. O pastor que estava vendendo o templo relatou-lhe: pessoas que agora estão no céu empataram dinheiro nessa igreja, para ela ser um lugar de conquistar almas. Ora, vocês acreditam na obra de levar as almas à salvação? E por isso queremos fazer a oferta de vender aos seus membros. O pastor batista ofereceu, então, as instalações a essa outra denominação, por um preço baixíssimo, porque queria que continuassem a funcionar como igreja. Na ocasião, uma das senhoras da igreja batista contou o plano ao marido. Esse homem era advogado, não havia recebido a salvação, mas certamente costumava ir à igreja com a esposa. O advogado disse ao ministro: se você quiser fazer a compra, forneço o dinheiro como empréstimo, cobrando juros de 2% ao ano. Não quero ganhar um tostão nessa transação, pois o dinheiro apenas pagará as despesas de minha secretária para lidar com a papelada jurídica e contábil. Depois do primeiro ano, ainda reduzirei a despesa pela metade. Mesmo assim, o ministro respondeu: não poderemos comprar esse templo com as dependências. Sei que vocês estão negociando a um preço excepcionalmente barato. Contudo, a Bíblia diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Romanos 13:8. De modo que não podemos contrair dívidas. Quando soube disso, pensei: aí estão eles pagando aluguel todos os meses pelo que agora ocupam, e no fim, não são proprietários de estabelecimento algum. Qual seria a diferença entre pagarem o aluguel mensal ou prestações para comprar as instalações inteiras? Uma vez feito o negócio, eles poderiam fazer o que bem entendessem com o imóvel inteiro. Você sabe que dentro de 18 meses, só sobraram cerca de 30 membros na igreja do ministro que não quis comprar um templo próprio. Finalmente, encerraram as atividades e o ministro deixou a cidade. Porque, afinal de contas, não era mesmo aquele o significado do texto de Romanos 13, versículo 8. É perigoso tirar um texto bíblico de seu contexto e construir nele uma doutrina. Outro pastor e sua esposa deram início a uma igreja na própria casa, mas a obra cresceu e tiveram de alugar outros lugares. Para isso, continuaram poupando dinheiro em um fundo financeiro para a construção de um templo até terem $1,5 milhão à disposição. Empregaram aquele valor como entrada na compra daqueles espaços e então construíram tudo. Depois de mais uns 2 anos, tinham pagado um total de $4 milhões pelo imóvel inteiro. Mas com isso, eram proprietários de tudo, sem dever uma mensalidade de aluguel ou prestação de compra do local. E se não tivessem dado aquele passo de fé e feito o pagamento inicial de $1,4 milhão a fim de adquirir a propriedade, Deus os abençoou porque puseram mãos à obra.
Hoje, a congregação conta com mais de 3.500 mil membros. Quando a Bíblia recomenda que a ninguém fique devendo exceto o amor, não se refere à compra pelo crediário. Não há referência a essa situação. Significa, na verdade, que não devemos ficar escravos dos outros por causa de nossas dívidas. O texto quer dizer, ainda que sempre temos o dever de amar o próximo, e essa espécie de dívida continuará existindo sempre. Em todo o tempo, precisamos andar em amor. A tradução bíblica de Weymouth diz em Romanos 13, versículo 8: não deixem nenhuma dívida em aberto, menos a dívida perpétua do mútuo amor. As Escrituras dizem que Deus abençoará toda a obra das nossas mãos. Deuteronômio 28, versículo 12. Se, porém, não pusermos as mãos à obra em algum serviço do Senhor, não existirá coisa alguma para Ele abençoar. Alguns cristãos querem uma bênção, mas para isso precisarão dar o passo da fé e fazer alguma coisa a fim de recebê-la. O Altíssimo abençoou aquele casal pastoral e os membros da igreja, pois deram o passo da fé. Puseram suas mãos na obra do Senhor. Assim, deixaram nas mãos dele um projeto para ser abençoado. Aquela primeira igreja que mencionei não foi ungida. Perderam a bênção do Pai e, desse modo, não puderam prosperar. Em 2 anos, a igreja fechou. Não sobrou uma pessoa sequer, porque o pastor não obedeceu à orientação do Altíssimo. Perceba, suponha que você tenha partido de São Paulo em um avião e o piloto tenha se desviado um pouco da rota. Depois de algumas horas de voo, você estaria a 100 km fora do destino combinado. Quando começou a viagem, o piloto não estava muito fora do rumo. Porém, se corrigisse a direção em tempo hábil, ficaria bem longe. Podemos aplicar espiritualmente esse fato. Se o indivíduo sair um pouco de rumo e não se endireitar, seu entendimento vai se distanciar-se cada vez mais daquilo que a palavra realmente revela. Finalmente, esse desvio abrirá a porta para o diabo, o qual deixará a mente da pessoa confusa. Conheci um evangelista itinerante que comprou um terreno a preço de oferta, pois tinha dinheiro em mãos para pagar à vista. Em seguida, transformou o velho prédio que havia no local em um conjunto de escritórios. Passado algum tempo, sua organização ficou grande demais para aquele prédio e ele quis comprar um terreno maior onde pudesse construir novas instalações. Surgiu então alguém que lhe ofereceu um preço muito melhor do que pagara antes pelo imóvel. Ele gastou $125 mil com a área comprada, mas o negócio que lhe ofereceram foi de $600 mil pelo terreno com o prédio remodelado. Se não parece uma soma impressionante hoje, naqueles tempos era bastante dinheiro. Aquele ministro poderia ter usado aqueles $600 mil para comprar um espaço bem maior e ali poderia ter construído. Pelo menos já seria o dono do novo imóvel. Depois, poderia ter pagado em prestações as despesas do prédio a ser erguido. Resolveu, porém, não comprar mais terras com o dinheiro recebido pela venda do imóvel e alegou: a Bíblia diz que não podemos ficar devendo coisa alguma. Teríamos de pagar as despesas da construção e não podemos fazer isso. Portanto, não adquiriu o terreno maior. Em vez disso, tendo aqueles $600 mil em mãos, assinou um contrato para pagar o aluguel do andar inteiro de um prédio de escritórios. Procurou levantar dinheiro para pagar à vista o imóvel novo que queria comprar. Suas atividades, porém, exigiam mais espaço e teve de alugar também o segundo andar daquele prédio. Pois bem, ele gastou em mensalidades do aluguel os $600 mil que recebera na venda do imóvel e, em troca, não conseguiu ser proprietário de coisa alguma. A verdade é que, passado algum tempo, o evangelista chegou a pagar
$800.000 de aluguel. Aquele irmão poderia ter comprado um espaço bem maior com os 600 mil e depois ter construído um imóvel com a ajuda do financiamento. A despesa mensal não seria maior que o pagamento do aluguel e, pelo menos, seria o dono da propriedade, inclusive da construção. No entanto, ele tirou de contexto o versículo bíblico: "A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor", e resolveu que não poderia edificar um prédio para ficar devendo os pagamentos. Entretanto, essa recomendação da palavra significa que é o amor fraternal, a dívida que precisamos sempre pagar ao próximo. Trata-se de um dever que nunca acabará. Nossa dívida ao longo prazo, com todas as pessoas, será apenas essa. E continuaremos sempre amando o próximo enquanto vivermos. Precisaremos perseverar no amor a fim de pagar nosso débito. Começamos a caminhada, portanto, aprendamos a andar no caminho régio do amor do Altíssimo para colhermos os benefícios. Confissão. O amor do tipo de Deus foi derramado em meu coração pelo Espírito Santo. Por isso, eu amo, assim como meu Pai Celestial ama. Não tenho ódio por pessoa alguma. Deixarei, portanto, a natureza amorosa do Criador dominar a totalidade do meu ser. Andarei na lei do Todo-Poderoso. Falarei segundo o amor divinal. Agirei sempre dessa maneira, pois sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Segundo a nova aliança, seguirei os estatutos e mandamentos do Pai Eterno ao andar na lei da nova aliança, que é perfeita em amor.